Olá, pessoal. Meu nome é Sandra Cordeiro de Mello, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ e participo também do programa de pós-graduação em Educação. Oriento alunos de mestrado, doutorado, dou aula na graduação e estou aqui para falar com vocês sobre uma dica, né? Uma dica de livro. É esse livro aqui, olha, Humano à Sua Maneira, tá? É, Lá no meu laboratório, o Linda, nós trabalhamos esse livro, a gente estudou e discutiu bastante cada capítulo do livro, e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre ele e indicar a leitura, tá? Nós tivemos excelentes discussões sobre tudo que estava aqui, sobre os capítulos, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, o livro chama Humano à Sua Maneira, ele é do Dr. Barry M. Prisant e Tom Fields Meyer, e ele fala do autismo, né, de uma maneira muito humanizada, e isso foi o que me interessou no livro, né? Cada capítulo, você vai ver, é, são questionamentos importantes sobre a maneira como a gente aborda o autismo e a maneira como esse autor aborda, né? Então, ele aborda de uma forma muito humana, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para ver se vocês percebem isso, né? Ele traz casos que ele trabalhou, ele é um americano, e que ele trabalhou durante a carreira dele, e ele fala que ele aborda o autismo de um jeito diferente, e de fato eu acho isso. Então, vamos lá no primeiro capítulo, não vou falar de todos, mas vou falar um pouquinho sobre o início para ver se vocês se interessam e depois vocês leem, né? Então, numa primeira parte, por exemplo, quando ele trata, né, da compreensão do autismo, ele vai trazendo a pergunta do pergunte por quê, né? Por que desse sujeito ser dessa maneira? Por que dele se comportar dessa maneira? A abordagem que ele faz é uma abordagem muito direta à pessoa com autismo, e isso é muito interessante. Ele entende a desregulação, por exemplo, emocional do autista como um grande desafio, e ele vai tecer uma série de considerações emocionais, né, principalmente, sobre esse desafio, né? Ele também propõe uma série de estratégias que a gente pode tentar com os nossos alunos, com as nossas crianças, né? Um capítulo que eu gosto muito, que deu uma excelente discussão, foi, deixa eu chegar aqui, por exemplo, estou passando aqui por um, que é a escuta, né? É escutar o que eles têm a dizer, né? E quando eles falam, por exemplo, de ecolalia, e a gente acha que é uma fala descontextualizada, ele vai trazer toda uma escuta sensível sobre a função dessa fala, né? E, e o que está sendo dito. Isso é muito interessante, né? É uma abordagem muito sensível, né, sobre o autismo. Passando aqui, eu queria chegar num capítulo que eu gosto muito, quando ele fala dos hiperfocos, e a gente trata muito a ideia da obsessão do autista como um hiperfoco, ele chama de entusiasmos. Olha que diferente, né? Olha como que muda a nossa percepção, né, dos hiperfocos, né? Quando a criança está focada numa série de desenhos, num único
um único foco, né, aquele único desenho, aqueles personagens e não para de assistir, a família já não aguenta mais, e ele vai tratar isso como os entusiasmos, né, e a maneira como a gente tem de lidar com essas situações. Então, ele traz muitos casos, ele traz muitas estratégias, é, é muito bacana esse livro. Eu não vou me demorar no vídeo, mas eu vou, deixa eu ver se eu passo mais ele coloca, por exemplo, a necessidade que a gente tem de ensinar para a criança ou para o jovem a hora e o lugar, né, de entrar em contato com esses entusiasmos, com isso que ele tem de hiperfoco. Ele trata, por exemplo, a questão da confiança, do medo, do controle, a necessidade de controle que essas pessoas têm, de uma maneira muito humana, né. A pessoa com autismo, ela é, de fato, a protagonista aqui desse livro. Então, nos diversos casos que ele traz, ele vai mostrando essas situações e uma abordagem muito próxima, e muito interessante, muito a ver com a maneira como eu trabalho e com a maneira como eu acredito, né, que a coisa deve acontecer, né. Ele fala da necessidade da pessoa com autismo, construir uma confiança com quem cuida, com quem educa, né, eh, a necessidade que a gente tem, que elas têm e que a gente precisa desenvolver, de fazer com que elas superem os medos que elas têm, as ansiedades, né, que geram comportamentos mais desafiadores e tal. Deixa eu ver se tem mais aí. Ele fala muito também da questão da memória emocional, né, do que essas crianças lembram, crianças e jovens, mas do que eles lembram e como que essa lembrança impacta no comportamento deles. Olha, eu super indico esse livro. Nós discutimos muito isso no laboratório, com alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, com pessoas, com profissionais colaboradores que participam do Linda, do nosso laboratório, e, e eu acho muito legal. Foi um dos melhores livros sobre autismo que eu li dos últimos tempos, tá? Então, a gente vai deixar o link, uma resenhazinha depois aqui para vocês, mas vale a pena vocês procurarem, buscarem, darem uma olhada nesse livro, tá bom? Depois a gente traz outras dicas. Um beijo.